qual deve ser a prioridade quando a gente está trabalhando em análise do comportamento aplicado? Será que a gente deve priorizar trabalhar os protocolos de ensino, terminar a avaliação? O que a gente deve priorizar na nossa intervenção? Quer saber um pouquinho sobre isso? Então vem, é esse vídeo mesmo em que a gente vai falar muito sobre isso. Espero vocês após a vinheta. Oi pessoal, meu nome é Priscila Terumi, eu sou psicóloga, doutora em psicologia e hoje eu vim falar sobre uma temática muito importante que é efetivamente como que a gente define o que é prioridade numa intervenção em análise do comportamento aplicado. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Por quê? Às vezes a gente fica preso em algumas recomendações, em jeitos que ensinaram pra gente do que seria a prioridade dentro da intervenção em ABA. O que eu percebo ao longo desses anos atuando na área é que muitas vezes as pessoas priorizam os protocolos ou os manuais de ensino, né? Então, por exemplo, eles priorizam a aplicação de um protocolo, como por exemplo a VB-MAP, ou a ABLE, os AFOs, em detrimento de uma análise efetivamente daquele caso ou de construir uma relação com aqueles alunos. Eu sei que muitas vezes isso se deve até a alguma definição da própria clínica ou algum tipo de conduta padronizada que é feita, mas quando a gente assume esse tipo de coisa, acaba ficando uma intervenção meio mecânica demais e às vezes descolada da real necessidade do nosso paciente. Então, o que pode acontecer se a gente forçar, por exemplo, fazer uma avaliação e seguir isso muito à risca de um protocolo excessivo? Será que isso deveria ser uma nossa prioridade? Vamos imaginar se a gente está tentando avaliar, como aconteceu há uns anos atrás comigo. Eu atuava no consultório e chegou um pacientinho para eu avaliar. E esse pacientinho, ele não tinha repertório de aluno, né? Então, ele não ficava sentado, ele não seguia orientações. Pelo contrário, né? Ele pegava coisas, jogava os objetos que eu tinha na mesa no chão, ele subia em cima da mesa, ele tirava todos os objetos dos armários baixos que eu tinha no consultório e ficava jogando, né? Jogava algumas coisas em mim. Então, se eu tivesse seguido com a ideia de fazer essa avaliação com esse paciente, muito provavelmente na avaliação esse paciente ele pontuaria muito pouco. Porque ele não ia conseguir seguir ali. Quando eu tentasse pedir alguma coisa para ele, eu não conseguiria fazer com que ele respondesse aquilo que eu perguntei, né? Então, por exemplo, eu poderia perguntar para ele: me fala onde você estuda. E nisso ele tá subindo em cima da minha mesa e jogando um monte de coisas em mim. Ou não atentando especificamente aquilo que eu tô falando, andando de um lado pro outro, enfim. Ele não tinha repertórios para participar de uma avaliação. Então, nesse caso, eu pontuaria tudo como não faz, não faz, não faz, não faz, não responde, não faz, não faz, não faz. Mas isso não significa que esse paciente ele não tivesse esses repertórios. Pode ser que sim, ele tivesse essas habilidades, mas eu não tenha conseguido avaliar porque ele tem uma barreira comportamental muito grande ali de seguir comandos e uma série de comportamentos interferentes ali associados, tá? Então, o prioritário da nossa intervenção em análise de comportamento não é seguir o protocolo, né? Não é fazer a avaliação de qualquer jeito. Essa avaliação vai trazer um resultado pra gente que ele é um resultado falho. Eu vou olhar e falar: nossa, ele não faz nenhuma dessas coisas. E aí eu vou mostrar para a mãe e a mãe vai falar: nossa, como assim você apontou que ele não sabe qual é a escola dele? Ele sabe, né? Ele falou isso já várias vezes para mim, isso aparece várias vezes no repertório dele. Então, vai subestimar muito o repertório desse aluno de fato. Então, vai parecer que ele tem muito menos coisas do que ele realmente tem. Isso é um ponto importante para a gente conseguir reconstruir, né? Então, a gente precisa ali entender, tá, se não é a aplicação do protocolo, ele não vai me ajudar em alguns contextos, né, a definir objetivos comportamentais para alguns dos alunos, qual é efetivamente, então, a minha prioridade no ensino? E a nossa forma de ver aqui dentro do Abacessível é que o seu objetivo seja inicial, conseguir construir uma relação, um vínculo com esse paciente. Então, você constrói primeiro uma relação em que esse paciente se sente confortável em estar com você e seguro, né? Muitas vezes eu já tive pacientes, por exemplo, que chegavam na sessão e eles não estavam se sentindo confortáveis. Eles ficavam querendo ir em direção à porta, eles sentiam, toda vez que eu me aproximava, eles começavam com alguns comportamentos problema, né? Sinalizando que eles estavam desconfortáveis ali, como puxar o próprio cabelo, gritar. Então, eu acho que o primeiro caminho é que a gente realmente consiga construir essa situação em que eles se sintam confortáveis de estar com a gente. E aí,
Quando a gente consegue construir essa relação inicial de vínculo e segurança, a gente começa a ter um pouco mais de caminho para conseguir trabalhar. O segundo aspecto, que eu acho que é prioritário na intervenção em análise de comportamento, quando a gente está atuando com pessoas com atraso de desenvolvimento e com deficiências de maneira geral, é a gente conseguir priorizar a segurança deles, né? Então, uma vez que a gente conseguiu garantir ali a relação com eles, é garantir que eles estejam de fato seguros. Que eles, por exemplo, é muito comum pacientes que colocam itens que não são de comida dentro da boca. Isso é muito perigoso para eles. Então, a gente precisa trabalhar nesses alvos que estão relacionados à segurança deles como algo prioritário na intervenção. Então, por exemplo, se eu tenho esse paciente que eu coloco coisas na boca e isso ocorre o tempo todo, a gente vai precisar fazer o quê? Bom, primeira coisa é eliminar fatores orgânicos, né? Então, ver se ele não tem uma questão de deficiência nutricional, se ele não tem uma questão na própria boca que pode estar fazendo com que ele queira colocar esses itens, um desconforto na boca, né? Então, passar no médico, passar num dentista para verificar se está tudo bem organicamente com ele. Uma vez que isso estiver super limpinho, né, em paralelo, a gente precisa limpar o ambiente também, deixar esse ambiente seguro. Então, a gente vai orientar a família a fazer esse manejo ambiental, separando coisas que são pequenas, escondendo, colocando em lugares que ele não consegue acessar, trancando mesmo objetos que podem trazer algum tipo de risco para ele, como por exemplo pilhas, baterias, coisas que não podem de nenhum jeito serem ingeridas, produtos de limpeza, né, remédios, são todas as coisas que a gente precisa ter um controle ambiental muito claro e depois trabalhar em cima desse alvo. É claro que aqui eu não estou querendo passar para vocês o que fazer efetivamente nesses casos, mas estou querendo mostrar para vocês o quão importante é realmente a gente priorizar alguns objetivos em detrimento de outros. Eu poderia, por exemplo, ter como objetivo trabalhar cores com esse paciente, mas o que é mais prioritário? É eu trabalhar cores com esse paciente ou eu trabalhar não ingerir alimentos que são perigosos para a vida dele? Controle para ele conseguir fazer essa discriminação de quais são os itens que pode colocar na boca, ou limpar se não tem nenhuma questão orgânica, né? Então, esse senso de prioridades, ele é construído também com base naquilo que mantém o nosso paciente seguro e aquilo que ele vai precisar para a vida dele como um todo. Né? Então, por exemplo, habilidades de saúde, tolerância de habilidades de saúde pode ser um grande alvo para nossas intervenções e análise do comportamento. Às vezes a gente tem pacientes que eles não toleram entrar na sala do médico. E aí como que o médico vai conseguir avaliar ele, né? Como que ele vai permitir ser examinado? Esses são pontos importantes porque isso vai permear a vida dele desde que ele nasceu, né, até para sempre, enquanto ele estiver vivo. Essas são habilidades importantes e fundamentais, tá? Às vezes a gente limita comportamentos problemas, né? Falando assim, isso é um comportamento problema, né? Que ele faz, esse grito, esse choro. Mas aí quando a gente vai ver a fundo, tem uma questão maior ali, tem uma cárie, tem uma infecção, tem uma questão orgânica que justifica aquilo. Então, a gente precisa primeiro se assegurar de que essas questões não estão acontecendo para a gente conseguir efetivamente construir um caminho mais seguro com os nossos pacientes. Tá, a Priscila está falando então sobre a importância da gente conseguir construir vínculo, depois a gente conseguir garantir a segurança desses pacientes. E o terceiro componente, que eu acho que é importante, é a gente buscar a validade social da nossa intervenção, tá? Então, o que é a validade social? É a gente conseguir entender se o nosso paciente está seguro, ele está bem ali, né, naquela intervenção, e se as pessoas também ao entorno dele, né, os cuidadores, os pais, os familiares, eles também assentem que aquela intervenção é a intervenção que precisa ser feita, ou seja, eles concordam com aquilo, né, tem um consentimento ali de que esses são os procedimentos que deveriam estar sendo feitos, de que esses são os programas que estão sendo feitos. E esse alinhamento ele é importante e crucial, porque é como se a gente estivesse colocando, né, a nossa intervenção ali na tela da televisão, no Jornal Nacional, e vendo se as pessoas que estão vendo essa intervenção concordam que essa intervenção deveria estar acontecendo mesmo. Às vezes as pessoas pensam assim, então quer dizer que a gente não pode não seguir a liderança do nosso aluno. E isso não é uma verdade completa. Obviamente que a gente vai seguir a liderança do nosso aluno e a motivação dele. Mas a gente também precisa estar alicerçado em aquilo que é seguro para ele e aquilo que é importante para o desenvolvimento dele, desde que isso esteja previamente acordado com os pais. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês.
Vamos imaginar que a gente está seguindo a liderança do nosso aluno e ele queira, por exemplo, subir em cima de um lugar alto. A gente poderia seguir a liderança, mas isso compromete a saúde dele, porque ele pode cair desse lugar e se machucar. Então, nesse caso, quando a gente está falando de coisas relacionadas à segurança, tudo bem não seguir a motivação desse aluno, porque a gente está falando de um aspecto inicial de segurança primeiro. É muito mais importante manter ele vivo e bem e saudável do que seguir a liderança dele se ele não consegue discernir ainda o que é seguro e o que não é. A gente precisa discernir isso para ele. Tá? O outro ponto é se a gente está querendo trabalhar um objetivo com ele que é importante para a vida dele, mas isso não é uma coisa que talvez ele goste tanto assim. Então, por exemplo, é importante que ele aprenda, por exemplo, que não é toda vez que ele pedir por algum item que ele vai ter acesso a esse item. Talvez viver isso não é legal, né? Eu, Priscila, adoraria ter acesso a tudo que eu quero na hora que eu quero, mas isso não é factível, né? Então, uma vez que ele peça, por exemplo, bolacha, e a gente não pode dar bolacha porque ou ele comeu demais, ou acabou a bolacha, ou simplesmente a gente não quer dar naquele momento, a gente precisa conseguir garantir que ele não vai se desregular em virtude de ouvir esse não. Então, trabalhar em cima de objetivos que são importantes para esse aluno, desde que validado com a família dele, que esse vai ser um procedimento que vai ser feito, e buscando, obviamente, trazer o menor desconforto possível para esse aluno, né, deixando isso gradual, essa dificuldade mais gradual possível, são procedimentos e entendimentos muito importantes para a gente conseguir definir o que efetivamente é importante para a gente trabalhar com cada um deles. Bom, aqui eu trouxe esses 3 cenários do que é importante para a gente trabalhar a intervenção ABA. Então, o vínculo, a segurança e a validade social da nossa intervenção. Espero que tenha ficado claro cada um desses pontos. E se você também pensa em outros pontos que são importantes e prioritários para trabalhar numa intervenção em ABA, escreve aqui. Eu vou adorar saber sobre vocês. É isso, gente. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!